Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 201. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo nesse sábado à noite. Projeto Iniciação, mais uma etapa aqui do nosso projeto. Então, estamos aí, projeto de número 201. Bem-vindo a todos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui na nossa reunião, né? Todo sábado. E é um prazer, né? E uma honra, né? Estarem todos. Recebemos a visita de todos no nosso programa e vamos então iniciar, né? Como fazemos todo sábado, né? Dizendo que o projeto de iniciação é o projeto mais importante que um ser humano tem na vida para realizar. O projeto de iniciação é o projeto mais importante. E devemos dizer que esse encontro que nós temos aqui é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base, são duas bases fundamentais. Os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, né? E os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI, início da Era de Aquários. Sempre lembrando que o nosso mestre indicou que o Brasil é o berço da nova civilização. Então, é algo muito importante que temos para realizar, né, pelo futuro. Né? Muito bem. Para fazer o seu projeto de iniciação, significa autoconhecimento, caminho para a iniciação. Para fazer a iniciação, os mestres indicam que é necessário, muito de bom... uma boa caminho é procurar uma sociedade, uma escola iniciática, né? Preferível, né? Uma escola iniciática. Então, as pessoas podem escolher a escola que mais estiverem afins, né? A escola que mais gostarem. Mas, de nossa parte, nós convidamos as pessoas a virem fazer o seu processo de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, como é que a pessoa pode entrar em contato com a Sociedade Brasileira de Eubiose? É muito simples. É só pegar um instrumento de busca na internet, né? Uma ferramenta de busca, coloca lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai entrar no site da Eubiose. Pronto, está resolvido. Entra no site, o site tem uma série de informações, a respeito da eubiose, né? E também o site indica o departamento que está na sua cidade ou perto da sua cidade, né? Existem muitos departamentos no Brasil e no exterior. Então, quando a pessoa entra no site, o site vai pede assim, tem um botãozinho, está escrito assim, onde estamos? A pessoa aperta, aí o site vai perguntar, vai dizer assim, tem o seu nome e a cidade onde mora, cidade e estado. A pessoa, então, digita o nome e o estado, e a cidade e o estado onde ela vive, né? Então, em seguida, então, o site vai fornecer o nome, a localização do apartamento no seu estado. E pode ser que esteja na sua cidade também, né? Geralmente, pode ser que esteja na sua cidade. Mas, então, a pessoa vê. Pelo site, ela recebe informações a respeito do e-mail, endereço, telefone, né, do departamento. Então, a pessoa entra em contato com o departamento e faz a sua inscrição para fazer o curso, né? O primeiro curso que é dado na eubiose é o curso peregrino, é o curso de entrada na eubiose. Depois tem mais 4 níveis. Primeiro nível peregrino, depois tem mais 4 níveis. Fazendo 5 níveis, a pessoa tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, ela pode assistir palestras internas, palestras externas, pode participar de reuniões internas, reuniões externas, e também participar de rituais, isso é muito importante, né? E, mais do que nunca, ela tem a possibilidade de ler e estudar as revelações do nosso mestre, professor Henrique José de Souza,
denominadas cartas revelação, né? Então, ela tem essa oportunidade. Aí está, então, essa oportunidade. A pessoa entra em contato com o departamento e estabelece, faz a sua inscrição para fazer o curso. É sempre bom que a pessoa faça o curso de forma presencial. É muito melhor de forma presencial. Agora, pode ser que o departamento não seja próximo à sua cidade. Então, ela vai ter problema de locomoção, né? Se for perto da sua cidade, talvez ela consiga se locomover. Aí dá um problema. Nesse caso, a pessoa pode fazer o curso através do EAD, Ensino à Distância. Da mesma forma, ela entra em contato com o departamento, faz a sua inscrição e ela vai receber as aulas pela internet. Aí está resolvido. Vai receber as aulas pela internet. Tudo se processa da mesma maneira como da forma presencial, né? Então, aí basta entrar em contato com o departamento, né, e realizar a inscrição. Tudo bem? Então, são essas informações que nós queríamos dar de início, né, para todos aqueles que querem participar e tornar-se membros da Sociedade Brasileira de Audiólogos e começar o seu caminho da iniciação. Muito bem. Hoje, conforme nós já vimos dito na internet, né, nós vamos aqui começar. Vamos apresentar uma palestra de um título muito importante. As parábolas de Jesus, o Cristo, na visão iniciática. A visão iniciática. Então, nós vamos fazer um estudo aqui a esse respeito. As parábolas do nosso mestre Jesus, o Cristo. Né? Muito bem. Então, vamos começar aqui fazendo uma distinção, inicialmente, entre diversos métodos de divulgação que existem na humanidade para expandir o conhecimento. Né? São meios de comunicação chamados mito, lenda, fábula, conto e parábola. Vamos ver a diferenciação que existe entre esses termos. Né? É muito importante ter essa noção quando a gente entra na iniciação, fazer essa diferenciação entre esses diversos termos. Né? As funções do mito, da lenda, da fábula, do conto e da parábola. Né? Vamos falar inicialmente o mito. O mito, né? O mito é uma forma de narrativa utilizada pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, que não eram compreendidos por eles. Então, isso virava um mito. Né? Os mitos são utilizados de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimentos e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Todas as culturas possuem seus mitos. Alguns assuntos, como a criação do mundo, são bases para vários mitos diferentes. Então, cada civilização, seja, a gente pode citar a romana, a grega, o Egito, a Índia, tem os seus mitos. Né? Então, isso fica registrado. Né? E isso é escrito em livros e divulgado através dos séculos. Né? Então, os mitos realmente contam falam a respeito dos fenômenos transcendentais, né? De maneira bastante objetiva, de maneira que a pessoa fixe o mito na cabeça, mas o importante é entender o mito, o que está por trás do mito. Né? O mito é uma explicação, mas através da iniciação, o iniciando deve entender o mito justamente na sua raiz fundamental, que é o conhecimento iniciático. Aí, então, temos aqui o mito sobre o aspecto da cosmogênese e antropogênese. O mito pode ser visto por dois aspectos importantes, cosmogênese e antropogênese. A mitologia expressa de forma alegórica os fundamentos arquetipais das manifestações universais e a origem do ser humano e das civilizações. O mito é a base arquetipal do conteúdo histórico a ser compreendido pelo homem. Então, o mito dá o arquétipo, só de forma figurada. O mito ele apresenta os fatos de maneira figurada, mas ele é exatamente conectado com a base arquetipal daquilo que está sendo enunciado. Né? Toda civilização surge com a presença de hierarquias construtoras, sistemas geográficos e manifestações avatáricas. Então, toda civilização tem hierarquias construtoras que dão origem a essa civilização, dão o suporte, né? Depois formam-se sistemas geográficos nos mundos internos,
Toda a civilização é baseada em sistemas, em mundos internos. Isso é o fundamento. E através de manifestação avatárica. O que é? Avatar é discípulo da lei. Discípulo da lei. Avatar pode ser produzido através de um veículo, de um ser humano, né? Através de um ser humano. Um ser humano serve de veículo para essa descida da lei e ele reproduz aquilo que o conhecimento cósmico desce, né? Ou então o avatar aparece de maneira coletiva. Existe a avatarização coletiva também, né? Vários veículos assumem o trabalho de transmitir aquele conhecimento superior para a fase de maneira coletiva. Então, isso é muito importante, esse entendimento, né? Os iluministas, né, depois da Revolução Francesa, separaram a humana, social e política da raiz arquetipal divina. Então, Augusto Comte, o fundador do positivismo, hein? Veja bem, Augusto Comte, pelo positivismo, considerou a mitologia como a infância da humanidade, a metafísica como a adolescência e a ciência como o estado adulto. Veja bem, isso foi Augusto Comte, o fundador somente do pensamento positivista. Então, Augusto Comte, na sua maneira de ver, ele entendeu e divulgou que a mitologia para ele era a infância da humanidade, a metafísica era a adolescência e a ciência o estado adulto. Vamos analisar isso. A metafísica ela vem desde o tempo de Aristóteles. Se entende metafísica pelos trabalhos de Aristóteles, na Grécia, na antiga Grécia. Aristóteles, assim dizem os livros a respeito do trabalho de Aristóteles, né? Ele tinha a sua mesa de trabalho, que era a física, e tinha uma mesa para frente em que ele reunia livros e trabalhos da metafísica, quer dizer, coisas que estão além da física, além da ciência. Ele trabalhava com a física relacionado à ciência, e numa outra mesa para frente dele estavam os trabalhos ligados à metafísica. E o Augusto Comte diz que o conhecimento humano evolui da mitologia para a metafísica e depois para a ciência como estado adulto. Então, o Augusto Comte afirma que a ciência é o desenvolvimento pleno de tudo, né? Ao máximo que a inteligência humana pode atingir. É claro que não é bem assim. A ciência iniciática, o Augusto Comte foi um dos fundadores, né, do processo da ciência científica que nós temos atualmente, né? Mas ele, de certa forma, ele condicionou a ciência a um trabalho assim, vamos dizer, materialista, né? A ciência, através de Augusto Comte, através do positivismo, tornou-se materialista. Os iluministas, veja bem, os iluministas, eles programaram o estudo da humanidade de tal maneira não misturar a religião com a ciência. Não misturar a religião com a ciência. Mas eles, ou seja, de maneira mais simples, não misturar a ideia de Deus com a ciência. Mas eles não diziam que Deus não podia ser cultuado. Eles diziam, pode cultuar Deus, mas não pode misturar com a ciência. Os iluministas falavam assim. Agora, o Augusto Comte foi mais fundo. Augusto Comte e todos os seus seguidores dizem, não, Deus não pode nem se falar na ciência. Não se pode falar de Deus na ciência. Não pode falar de Deus de jeito nenhum. Então, a gente vê que nos livros científicos não se fala de Deus. E mesmo nos países não se pode, na cultura vinda do positivismo, né? Aqueles que dão aulas sobre ciência não pode levantar a hipótese que Deus fez isso, Deus fez aquilo. Não. Isso aí é proibido, isso é proibido. Isso aí. Então, o professor tem que se fixar no fato científico e não pode fazer essa ligação da existência humana com Deus. Isso faz parte do positivismo. E o positivismo tornou-se um movimento tão materialista, no início do século XIX, que justamente aí surgiu Allan Kardec. Através da atuação divina, Allan Kardec justamente começou na Europa um movimento de espiritualidade, né? Justamente devido à ação, para uma ação contrária, oposta ao positivismo, porque a humanidade, através da ciência, estava ficando muito materializada. Então, Allan Kardec veio inicialmente abrindo caminho para Blavatsky, né, e depois para o professor Henrique Jacques de Souza. O Kardec veio justamente
abrir um caminho para a espiritualidade. Muito bem. Então, bom, o positivismo deu várias... Não estamos dizendo que o positivismo não é bom. É bom, só que ele tem limitações. Inclusive, a nossa bandeira, né? Tem lá o título da nossa bandeira, está lá, Ordem e Progresso. Né? Ordem e Progresso está na nossa bandeira. E a nossa bandeira, futuramente, ela vai... A afirmação de Conte era amor, ordem e progresso. Amor, ordem e progresso. É isso? No futuro, indiscutivelmente, a nossa bandeira vai ter o título, né, naquela faixa branca, vai ter amor, ordem e progresso. Isso no início do século XXI, isso, no Legislativo, lá em Brasília, jogou-se essa ideia, né, para colocar o amor na bandeira, mas o Congresso nem analisou isso. O Congresso não estava preparado ainda para isso. O Congresso não estava preparado para isso. Eminentes políticos foram a favor disso, mas isso aí não entrou nem para discussão na Câmara dos Deputados e nem no Senado. Mas isso futuramente vai acontecer, eu tenho certeza disso. Na bandeira brasileira vai se escrever esse título, né, que o Conte escreveu, né? Amor, ordem e progresso. Muito bem? Muito bem. Também outra coisa, o Conte chamava a mitologia como a infância da humanidade. Com todo o preparo dele, científico, etc., mas não coincide com o conhecimento iniciático. Não. A infância, veja bem, a mitologia não é a infância da humanidade. A mitologia é a base do conhecimento. Isso, o Conte não conseguiu entender isso. O Augusto Conte não conseguiu entender isso. A mitologia é a base do conhecimento. É da mitologia que a gente extrai os conhecimentos, depois transforma numa linguagem filosófica ou científica, né? Mas a mitologia é muito importante. Um outro ponto importante que eu devo afirmar, e já se falou em palestra dentro da eubiose, já se comentou isso, em palestra da eubiose. Né? Nas universidades, no futuro, a mitologia será inserida num capítulo especial para os universitários. A mitologia voltará a ser estudada na universidade. Tanto que não é como Augusto Conte falou, que a mitologia é a infância. Não. A mitologia é a base do conhecimento humano. Isso é muito importante. Hoje, proclama-se com muita ênfase que o Estado deve ser laico, justamente devido a Augusto Conte. Não se pode falar em Deus na ciência. Né? O Estado deve ser laico. O Estado e a ciência. Né? Mas, na verdade, podemos considerar nenhum Estado é fundamentalmente laico. Nenhum Estado, exceto em determinados extremismos, né? Extremismos ideológicos. Né? Existem igrejas, por exemplo, positivistas. Existem igrejas positivistas. Né? Existem hoje no Brasil e no mundo igrejas positivistas, já fazendo uma reunião, né? uma harmonização entre o positivismo e o conhecimento deífico. Né? Então, dar o exemplo da cruz do Cristo nos recintos públicos do Brasil. Na maioria dos recintos públicos do Brasil, estamos na Semana Santa, né? Ontem foi sexta-feira, Jesus foi crucificado na Antiguidade, né? Em todo o ambiente do Estado no Brasil, inclusive lá em Brasília, né? A cruz está na parede. Muita gente reclama disso, né? Aqueles que são muito radicais, eles dizem, não, o Estado é laico, não devia estar lá a cruz na parede. Né? Muita gente reclama disso. As pessoas que são muito assim materialistas ou seguem o positivismo ao pé da letra. Mas veja bem, aquela cruz que está na parede, em Brasília, em vários locais de Brasília e no Brasil inteiro, não foi colocado pela religião, foi colocado justamente pelo sentimento superior que reina no Brasil. O Brasil é a pátria do Avatar Maitreya, né? Patrimônio da Ordem de Cristo. O Brasil é patrimônio da Ordem de Cristo. Então é uma coisa muito séria. Tanto que ninguém até hoje se aventurou a tentar tirar as cruzes que estão nas paredes dos diversos locais públicos do Brasil. Né? Então, deverá acontecer a reversão desse entendimento e a mitologia deverá reassumir seu papel na fundamentação da sociedade. Esse pensamento materialista deverá ser minimizado
e a ciência voltará. E já está voltando, né? E reassumir o seu papel na fundamentação da sociedade. Isso é muito importante. Aliás, é um tema que nós vamos ver daqui para frente, mais para adiante, nós vamos atacar um ponto justamente muito importante a respeito dessa abertura, modernamente, inclusive no terceiro milênio, justamente para fazer a união entre o pensamento superior e o pensamento humano, Deus e o ser humano. Depois vem a questão da lenda. Vamos ver? Lenda é uma narrativa baseada na tradição moral e de caráter maravilhoso, cujo argumento é tirado da tradição de um determinado lugar. Então, a lenda é relacionada com um determinado local. Sendo assim, relata acontecimentos numa mistura entre referências históricas e imaginárias, sempre ligado a uma determinada região do planeta, né? A lenda tem caráter anônimo e geralmente está marcada por um profundo sentimento de fatalidade. Tal sentimento é importante, porque fixa a presença do destino, aquilo contra o que não se pode lutar, e demonstra o pensamento humano dominado pela força do desconhecido. Aliás, o folclore brasileiro é cheio de lendas. O que mais tem no Brasil são as lendas. Podemos citar aqui várias lendas, né? Caipora, o Curupira, Iara, lobisomem, mula sem cabeça, negrinho do pastoreio, Saci Pererê, Vitória Régia e outros tantos. Lendas e mais lendas que existem no Nordeste, no Sul do país, no Centro-Oeste, assim por diante, aqui no Sul também. Então, essas são as lendas que caracterizam muito o folclore brasileiro. Depois vem a questão da fábula. Olha, outro ponto importante, a fábula. É uma narrativa inverossímil, ou seja, tem fundo didático, tem como objetivo transmitir uma lição de moral. É oferecido, então, um modelo de comportamento e que o certo deve ser copiado e o errado evitado. Além de assim, a fábula assim, é de maneira educativa, mostra o certo e o errado, de maneira de fábula, né? Mostrando, principalmente para as crianças, né? Mostrando o certo, diferenciando do errado. Caracteriza-se pela presença de animais e uso constante da natureza para a alegorização da existência humana, aproxima o público das moralidades. Assim, apresenta similaridade com a proposta das parábolas bíblicas. A fábula tem uma semelhança muito forte com a parábola bíblica, né? Das parábolas de nosso Mestre Jesus o Cristo. A proposta principal da fábula é a fusão dos dois elementos, o lúdico e o pedagógico. O lúdico quer dizer aquilo que a brincadeira com o pedagógico, né? As histórias, ao mesmo tempo em que distraem o leitor, apresentam as virtudes e os defeitos humanos através dos animais. A historinha, então, a fábula, diverte o leitor, principalmente as crianças. Né? As crianças gostam muito de fábulas. As crianças têm uma predileção muito grande por fábulas. E nas fábulas está sempre inserido a questão do certo e do errado, dando a noção que o certo deve ser corrigido, deve ser seguido sempre. Né? Acreditaram que a moral, para ser assimilada, precisava de alegria e distração contida na história dos animais, que possuem características humanas. Então, dessa maneira, a aparência de entretenimento camufla a proposta didática presente. Então, normalmente, conta-se para a criança uma fábula, e essa fábula é realizada através da presença de animais, não é verdade? Isso a criança adora, né? Historinhas de animais, etc. Mas essa historinha dá justamente o perfil necessário para a humanidade de seguir sempre o certo, e não o errado. Isso aí todo mundo sabe disso, das fábulas, né? Aí tem o conto. O conto é uma narração densa e breve de um episódio da vida, mais condensado do que a novela e o romance. Em geral, não apresenta divisão em capítulos. O conto tem uma estrutura fechada, com um número reduzido de personagens. A linguagem é simples e direta, não se utilizam muitas figuras, estilos ou expressões, com pluralidade de sentidos e possui apenas um clímax. O conto é, pois, uma narrativa com raiz na tradição oral. O seu relato ocorria, em geral, num ambiente comunitário, como nós vimos. Né? As personagens principais são, de um modo geral, anônimas e poucas, envolvendo classes sociais diferentes. Reduz-se, muitas vezes, a 3 elementos: a heroína, o herói, o elemento representativo do mal. Então, no conto fala assim, fada, bruxa, né, etc. Né?
o espaço e o tempo são muito vagos ou quase nulos, são indefinidos e indeterminados. Então, aí tem o conto da princesa, né? A princesa, o conto da... Tem muitos contos que a gente conhece, né? Desde a nossa infância, os contos chamam os contos de fada, né? Que, evidentemente, permanece na cabeça das crianças, né? De maneira muito importante. Sempre, o conto também tem essa questão de levar o ser humano para o lado certo do comportamento. O conto é assim, o lugar certo do comportamento. Né? A Branca de Neve e os Sete Anões, né? Um conto maravilhoso, né? Também indica os valores certos para serem seguidos pela humanidade. E agora, em seguida, vem a parábola, que é o tema de hoje, principal. Né? É uma narração alegórica, na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. Então, a parábola faz comparações. Justamente, como o ser humano tem dificuldade de entender as coisas superiores, então os mestres, falando sobre parábolas, eles conseguem transmitir o conhecimento através de narrativas na parábola. Né? Distingue-se das outras formas literárias pelo fato de ser protagonizada por seres humanos. Sempre seres humanos que são os elementos de apresentação das fábulas. Né? Vizinha da alegoria, a parábola comunica uma lição ética por vias indiretas ou simbólicas, numa prosa altamente metafórica. Então, a comunicação, justamente, é simbólica, sempre dá um simbolismo muito grande. Sempre usando seres humanos. A parábola usa seres humanos, né? No seu desenvolvimento. Né? Há mais de 2000 anos atrás, Jesus, por seus conhecimentos diferenciados dos homens da época, entendia que cada indivíduo possuía um estágio evolutivo diferente, utilizando parábolas para que cada um fizesse a sua própria interpretação dentro da sua capacidade de entendimento. Então, esse é o objetivo de Jesus. Ele dava parábola, sempre com protagonistas seres humanos, para que cada um lesse e tirasse as suas próprias conclusões. É claro que a conclusão vai ser tirada de acordo com o estágio de desenvolvimento espiritual de cada um. Vai ser muito importante. Questionado certa vez por seus apóstolos por que falava com o povo através de parábolas, Jesus teria dito. Uma vez os seus apóstolos perguntaram ao ele, mestre, por que o senhor fala por parábolas? Não sei por que faz isso. Né? Aí então, no Evangelho está escrito assim, Jesus falou o seguinte, porque a vós outros é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Mateus 13, 10, 11. Então ele falou assim, vós outros, os apóstolos, os seus seguidores, têm a possibilidade de entender as coisas do céu, do reino dos céus, mas os outros que não têm essa condição não vão entender. Então, a parábola é entendida à medida que o indivíduo evolui espiritualmente. Cada um lê uma parábola e tem uma interpretação diferente. Isso é importante. É claro que aqueles que têm um desenvolvimento espiritual avançado, ele vai entender a parábola na sua total validade, né? Ele vai entender perfeitamente a ideia cósmica que está inserida na parábola. Né? Jesus teria deixado aos seus apóstolos o relato de que cada ser humano passa por diferentes estágios evolutivos, dependendo de seus esforços individuais para um entendimento mais efetivo. E, até por isso, existiam e existem interpretações diferentes para uma mesma orientação. Claro, né? Cada um tem um entendimento e tem diferentes orientações. É por isso, a própria religião é assim, né? A religião entende de uma maneira diferente, mais concreta, mais objetiva. A ciência iniciática, não. Ela pode entender as coisas de maneira mais cósmica, né? Mais superior. Né? A diferença, então, entre a religião e o processo do autoconhecimento, da ciência iniciática. Né? Isso é muito importante. Evidentemente que Jesus, ao utilizar as parábolas, exigia do povo questionar a si mesmo, para que tomasse as suas próprias decisões. Fazia-os raciocinar e se esforçarem para encontrar o sentido, a essência do conteúdo da parábola. Se assim não agissem, não encontrariam a riqueza das histórias. Ou seja, ouviam, mas não entendiam, o que, aliás, até hoje acontece muito. O fundamento, então, da parábola. Cada um
lê a parábola e tire as suas próprias conclusões. É um dos fundamentos que o nosso querido mestre e professor Henrique de Souza nos deixou. Cada um deve tirar as suas próprias conclusões. Estuda, compara, medita e tire as suas próprias conclusões. Não é o caso da religião, desde os tempos antigos. A religião não. O indivíduo participa da religião, ele é levado a receber aquela instrução e repetir. Ele tem que repetir aquela instrução que lhe é colocada na cabeça da religião. A religião é assim. Então aí vem o fanatismo, vem os dogmas, o fanatismo, né? O indivíduo fica repetindo aquilo que o dirigente religioso enfia na sua cabeça. Aí vira o dogma, o fanatismo. Né? A ciência iniciática, não. O indivíduo recebe o conhecimento, por exemplo, a parábola, e tira as suas próprias conclusões. Analisa utilizando os seus recursos internos espirituais. Isso é muito importante, esse entendimento. Muito bem. Então, vamos agora, na segunda fase, falar justamente sobre Jesus o Cristo. Né? A missão, Jesus veio com uma missão muito importante, a redenção espiritual de civilizações anteriores a Israel. Olha, veio dar uma nova visão a respeito da divindade. Ele veio fazer a redenção espiritual de civilizações anteriores a Israel. E, evidentemente, pensando nas humanidades anteriores, né? Lemuriana e Atlântida. Né? E ele veio dar uma nova visão a respeito da divindade. Né? Tanto que ele ele seguia a Bíblia, né? Mas ele dava explicações diferentes que estavam na Bíblia. Na Bíblia, ele sempre se mostrou contrário, né? Aquela questão, né? O julgamento, a punição devia ser exemplar, né? Olho por olho, dente por dente. Não, Jesus não falou isso, não disse isso. Jesus disse assim, não, tem que perdoar. O perdão é fundamental no conhecimento cósmico, né? Então ele deu uma nova visão para o ser humano e outras tantas visões que ele deu, tendo os conhecimentos bíblicos, né? E que na época a religião não aceitava, né? Tanto que um dia, né? O sábado, né? Sábado era dia de descanso, não se podia fazer nada, né? Então, mas Jesus tratava dos doentes ao sábado, ele curava aos sábados. E as pessoas diziam, mas como que Jesus, um mestre, seguidor da Bíblia, ele trabalha aos sábados, cura aos sábados, né? Então, é claro que aí está o entendimento, né? A bondade deve ser feita sempre, inclusive aos sábados, né? O bem deve ser feito sempre, inclusive aos sábados. É claro que a religião deve ter um dia de reflexão. E é evidente, deve haver um dia de reflexão para o ser humano, dedicado à divindade. Mas Jesus falou o seguinte, a respeito do sábado, isso está no Evangelho, né? Jesus falou assim, olha, se cair um animal seu, né? Um cavalo, um burrinho, cair dentro do buraco, vocês vão deixar ele sábado, o dia inteiro do sábado, só vão retirar no domingo? Não, retira no mesmo dia. Jesus falou isso no Evangelho, né? Se um bicho cai num buraco, né? A gente tem que tirar no mesmo dia, mesmo que seja sábado. Né? Então, coisas importantes ligadas à bondade, ao amor, devem ser realizadas no sábado também. Jesus falava isso. Né? Então, ele veio estabelecer as bases de uma nova civilização. Ponto importante, Jesus não veio fundar religião. Ele veio fundar uma nova civilização. E essa nova civilização era baseada nos conhecimentos que ele trazia, utilizando o conhecimento bíblico, ajustado ao conhecimento modernizado do seu ensinamento e também aliado à presença de Roma. Isso é importante. A ciência iniciática fala isso. E o professor Henrique de Souza deixa isso bem claro, né? No ensinamento da eubiose. Existia Roma e Jesus. Roma faria parte material do processo da nova civilização, né? A parte temporal. E Jesus faria a parte espiritual. Seria esse modelo, né? O espiritual e o temporal, formando uma nova civilização. Mas não aconteceu. Jesus foi crucificado, esse projeto não pôde ser realizado, né? A consciência cósmica colocou Jesus para fazer esse projeto, mas não deu certo, não por falha de Jesus, mas por falha da humanidade. Mas é claro que o processo continuou. Eu sempre falo assim, dando um exemplo, né? O método A não deu, mas então pegaram o método B. Né? Em vez de usar o método A, que não foi possível, pegaram-se o método B, né? Que é justamente o Paulo de Tarso.
Paulo de Tarso pegou aquele conhecimento de Jesus e distribuiu pelo Ocidente, com as devidas conotações, ajustes ao Império Romano. Paulo ajustou aquele conhecimento ao Império Romano, tanto que o Império Romano tornou-se cristão. O Império Romano perseguia os cristãos. Em Roma, né, lá no Coliseu, eles queimavam, matavam os cristãos. Depois, com Constantino, com o imperador Constantino, ocorreu o inverso. Roma passou a ser cristã. Só que fizeram uma coisa errada, né? Continuaram perseguindo agora os não cristãos. Aí, realmente, não bateu com o pensamento de Jesus, né? Roma tornou-se cristã, mas continuou perseguindo agora os não cristãos. Aí, realmente, assimilaram o cristianismo, mas não de maneira completa, porque negaram esse ensinamento de Jesus, a não fazer o mal, né? Não fazer o mal para ninguém. Então, é claro que o Jesus é o exemplo vivo de como será o ser humano do futuro. Jesus é justamente o exemplo vivo, na época, de como será o ser humano do futuro. E, inevitavelmente, isso acontecerá. No futuro, a nossa humanidade estará justamente no nível de entendimento e de comportamento de Jesus Cristo. É claro que uns vão chegar mais cedo, outros mais tarde, mas todos chegarão, né? Então aí, é claro que nesse caso existe a questão de Jesus, Yoshua ben Pandira e Jesus o Cristo, né? O homem Jesus e o Cristo cósmico. Jesus, ele foi avatara, ele foi avatarizado. O avatar do Cristo cósmico se incorporou nele para realizar esse trabalho. Dos 30 aos 33 anos, ele foi avatarizado pelo Cristo cósmico, né? Por isso que é Jesus, não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo. Não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo, o nome dele, né? Então, isso é muito importante. Então, nele se realizou um processo avatárico, evidentemente, dos 30 aos 33 anos. Né? Jesus, tem-se Jesus como criador da Terra, conforme algumas linhas de entendimento, né? Claro que Jesus cria, ele trouxe essa possibilidade da criação de uma nova civilização, né? E assim por diante. Muito bem. Alguns fundamentos evangélicos, né? Jesus explica a sua missão. Veja, em João 5, 19 e 46. João 5, 19 e 46. Jesus falou o seguinte, o que está relatado nessa parte do Evangelho, né? O item 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vier fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Então ele dá justamente essa noção dele ser um veículo avatárico, né? Tanto que ele falava assim, não sou eu quem faz as coisas, é o pai que faz por meu intermédio. Então ele dizia assim, eu e meu pai somos um. Olha que importante, né? Eu e meu pai somos um, indicando justamente ele como veículo avatárico. Ele não dizia, eu faço as coisas. Não, é o pai que faz por meu intermédio. E assim também com nós, né? Conosco, né? O ser humano não faz coisa alguma. Tudo já existe no universo. A função do ser humano é tornar-se, função fundamental do ser humano, é tornar-se veículo do cosmos, para realizar na Terra aquilo que está no cosmos. O que o nosso mestre, professor Henrique de Souza, diz nos seus ensinamentos, é fazer com que a divindade caminhe com pés humanos sobre a face da Terra. A humanidade tem que caminhar com pés humanos sobre a face da Terra. Esse é o processo. Aí continuou Jesus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Ele falou, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ele falava assim. Ele dizia, eu não vim realizar aqui as minhas vontades, eu vim realizar as vontades do Pai que me enviou. Então, ele dava claramente dessa questão dele ser um veículo avatárico, né? Depois, uma questão também de parábola, né? De ensinamento do mestre, né? O maior no reino dos céus. Mateus 18, 1, 6. Naquela mesma hora, vamos ver o que está no Evangelho? Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo,
quem é o maior no reino dos céus? Perguntaram para ele. Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles. Quando perguntaram assim, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou um menino, uma criancinha, e colocou, não sei se era menino, menina, né? Uma criancinha, e colocou junto nos pés dele. E disse, Jesus com aquela criança, ele disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ele disse, então, para alguém entrar no reino dos céus, deve se tornar uma criança. Pureza. Ele fala da pureza da criança. Né? Aquele que quer entrar no reino dos céus deve assumir a pureza de uma criança. Né? Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino é o maior no reino dos céus. Olha que importante essa comparação que Jesus fez. Né? E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Quem recebeu um menino, quem é? Quem recebe um menino como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Então, ele diz que qualquer um que não honrar e não respeitar esses meninos, seria melhor que ele atasse no pescoço uma mó de azenha. Aquela mó que usava para... O boi girava, né? E a mó ia girando para moer o trigo, moer uma série de produtos. Uma mó, uma roda de pedra, né? Que o boi gira e vai rolando. Então ele dizia assim, aquele que não segue esse entendimento, é melhor que ele ate no pescoço uma mó, aquela mó de azenha, e se atire no mar. Ele dizia isso. A força que Jesus falava a respeito desse conhecimento. Né? Aí tem também Jesus abençoando as crianças. Mateus 9, 13 e 14. Isso é muito importante. Trouxeram-lhe, então, alguns meninos, para que sobre eles pusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. As crianças queriam se aproximar de Jesus, mas os discípulos não queriam que ela chegasse. Porque eles achavam que as crianças iriam importunar Jesus. Os discípulos entendiam que as crianças, se aproximando de Jesus, iriam importunar o mestre. Mas Jesus, então, não concordou. Jesus disse, deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Não impeçam as crianças de vir para mim, porque deles é o reino dos céus. É uma coisa muito importante, então, que Jesus dava esse ensinamento que Jesus dava para os discípulos, né? Indicando o caminho em direção da virtude, da bondade, né? Da pureza. Isso é muito importante. Né? Muito bem. Agora, entramos agora, na verdade, na questão das parábolas existentes no Evangelho. Né? Veja bem, aqui, pela compilação que eu recebi, eu encontrei, e pelos ensinamentos, pelos registros dos estudiosos, existem 40 parábolas. São 40 palavras. Aliás, o número 40 já tem um significado muito importante. Né? Não vou falar agora. O número 40 já dá um... Tanto que Moisés caminhou com o seu povo 40 dias, né, pelo deserto. Né? Por isso que você tem o termo quarentena, né? Quarentena. Inicialmente, os astronautas que foram à Lua, né, os astronautas que foram para a Lua e voltaram para a Terra, ficaram 40 dias isolados. Né? Naquela época, 1969, né? Pisaram na Lua, voltaram para a Terra e ficaram 40 dias. Por quê? Eles pensavam assim, na Lua pode ter algum germe que nós não entendemos, né? Pode ser que exista um germe e pode ser que esses astronautas tragam esse germe nas suas roupas, né? Então, ficaram 40 dias sem entrar em contato com os seres humanos, depois eles ficaram liberados. Aí a quarentena. Aliás, hoje já existe, né? Na própria medicina, a gente se ouve muito falar isso, quarentena, 40 dias. Né? Então, existem 40 parábolas. Eu não vou citar todas elas, citar apenas algumas delas. Né? O bom samaritano, a ovelha perdida, os lavradores maus, a roupa nova e assim por diante. Né? Figueira sem folhas, a pérola, os 2 filhos, assim, a festa de casamento. São 40 parábolas que estão à disposição no Evangelho e são parábolas maravilhosas. É claro que essas parábolas foram dadas por 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Existiram
existiram 4 evangelistas. Né? Então, aí estão 4 evangelistas, ou Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas transmitiram parábola nos seus evangelhos. João não. João nunca escreveu uma parábola no evangelho. Ele tinha uma outra maneira de entender, né? E claro, é claro que, então aí nós devemos também entender que esses evangelhos, 4 evangélicos, né, são chamados evangelhos canônicos. Né? Canônicos por quê? Porque aqueles que seguem o cânone da Igreja Católica. Quem escolheu os 4 evangelhos? A Igreja Católica. Um Papa escolheu. E, evidentemente, em concordância com outros dirigentes da Igreja daquela época, né, escolheram quatro evangelhos para fazer parte junto com a Bíblia, né, para os cristãos. É claro que também existem os evangelhos, né, os evangelhos apócrifos, né, os evangelhos apócrifos que são rejeitados pela religião. Né? A religião não aceita os evangelhos apócrifos. Evangelhos apócrifos significa aqueles que não concordem com o cânone religioso, né, e não se tem certeza da sua legitimidade. Então, nós podemos chamar os evangelhos apócrifos, tem vários, né? Evangelho de Tomé, Maria Madalena, Judas, Filipe, Tiago e a infância de Tomé. Alguns dos evangelhos, justamente descobertos depois, muitos anos depois, séculos depois, né? E constituídos justamente o conjunto dos evangelhos apócrifos. Né? Muito bem? Então, cada evangelista tem uma série de parábolas nos seus conteúdos. Né? Aí tem, Mateus tem 9 parábolas, né? 9 parábolas, tem parábola do joio, a figa sem fruta, a parábola dos 2 filhos. Né? O Marcos tem 7 parábolas nos seus escritos. Né? Vou citar alguns, parábola do semeador, parábola da candeia, assim por diante. E tem o Lucas. O Lucas também tem cerca de 19 parábolas. 19 parábolas que foram escritas. Né? Agora, uma coisa importante, João não cita parábolas. João não cita parábolas. Interessante, né? Essa questão. Né? Depois nós vamos entender aqui por que não, né? Por que não? Né? Então, em João não se encontra parábolas. João se dedica a estudar e a difundir justamente a espiritualidade de Jesus e difundir essa ligação de Jesus com o Pai Celestial. Tanto que João não fala sobre milagres. João não cita milagres, não cita parábolas, não cita milagres. Ele fala sempre sobre a divindade de Jesus, essa ligação de Jesus com o Pai Celestial. Então, João é um evangelho diferente dos outros 3, né? Os outros 3 que justamente que eu falei, né? De Mateus, Marcos e Lucas. Né? Muito bem. O Evangelho de João, diferenciação. Vamos ver, então, a diferença do Evangelho de João, na diferenciação. Evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos, ou evangelhos, é um termo que designa os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, por conterem uma grande quantidade de histórias em comum, na mesma sequência, algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. Desde que o estudo dos evangelhos começou a ser aplicado à Bíblia, ainda no século XVIII, os estudiosos os chamaram de evangelhos sinóticos. Sinóticos que eles coincidem, né? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas coincidem, tem uma coincidência. João não, é diferente. O de João é diferente. Né? Então, uma vez que se aperceberam de que 4 evangelhos, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, apresentavam grandes semelhanças entre si, de tal forma que, se colocados em posições diferentes, então, eles recebem o nome de sinóticos. Né? Ou seja, são classificados assim por fazerem parte de uma mesma visão, ou mesmo ponto de vista. Quanto ao 4º evangelho canônico, o evangelho de João é um evangelho canônico, né? Mas não se assimila aos 3 evangelhos anteriores. O evangelho de João relata a história de Jesus de um modo substancialmente diferente, pelo que não se enquadra nos sinóticos. Dessa maneira, temos 4 evangelhos canônicos, dos quais 3 são sinóticos, e João não é sinótico. Diferença na apresentação de Jesus. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas,
Apresenta Jesus como um personagem humano, destacando-se dos comuns pelas suas ações milagrosas, sendo que a origem primária para informações históricas sobre Jesus o Cristo. Já o Evangelho de João descreve um Jesus como um Messias, com caráter divino, que traz a redenção absoluta do mundo. Então, João não fala nem em milagre, nem em parábolas, né? Mas ele descreve Jesus como um Messias, com caráter divino, que veio com uma missão específica de realizar essa tarefa na face da terra. Aparentemente, o Evangelho de João sugere que ele tinha conhecimento dos evangelhos sinóticos, e nos quais já existia informações suficientes sobre a vida de Jesus, como homem, se incumbindo João de mostrar em seu evangelho os atributos de Jesus como Deus. Então, João procurava demonstrar Jesus como Deus, não é verdade? Então, ele e o Pai eram um só, né? A ordem de surgimento dos evangelhos. Vamos ver a ordem de surgimento dos evangelhos. Tradicionalmente, o Evangelho de Mateus é entendido como o primeiro evangelho escrito, Mateus. O Evangelho de Marcos foi o segundo. Foi escrito depois de Mateus, utilizando-se de partes desses. E, finalmente, o de Lucas, o terceiro evangelho, foi escrito baseado nos outros dois anteriores, tendo baseado também em outras testemunhas oculares. Uma observação que devemos fazer agora é que no Evangelho de João não encontraremos parábolas registradas, pelo fato de terem sido substituídas por discursos ou declarações enigmáticas. Quer dizer, o Evangelho de João é muito difícil de ser lido, porque é muito enigmático, ele é muito superior, é muito ligado com a consciência cósmica, né? Então ele entra mais no sentido cósmico da coisa, né? E é muito difícil de ser entendido. Os três primeiros evangelhos canônicos, Marcos, Mateus e Lucas, né? São conhecidos como sinóticos. São o registro comum de narrativa da vida e obra de Jesus sob o ponto de vista dos autores. Agora vem a ordem cronológica, agora deixa um adendo. Ao passo que João, quando escreve o quarto evangelho, registra fatos que os outros três omitiram. Interessante. João, no seu quarto evangelho, fala de assuntos que os três não citam. Marcos, Mateus e Lucas. É um evangelho totalmente diferente de João, né? De João. A ordem cronológica dos quatro evangelhos. Né? O Novo Testamento apresenta os evangelhos em ordem de importância de seu uso nas comunidades, e não pela cronologia. Assim encontramos no Novo Testamento Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas a ordem cronológica para estudos com mais detalhes segue a seguinte ordem. Agora, tem um autor que diz que o Evangelho de Marcos, escrito por Marcos na cidade de Roma, no ano 64. O Evangelho de Mateus, segundo determinados conhecimentos, foi escrito por Mateus em 70 DC, depois de Cristo. O Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas em Antioquia, para os gentios por volta de 80 depois de Cristo. Esses três evangelhos são chamados de sinóticos, pois têm muitas semelhanças entre si e podem ser comparados em seus textos e feitos de estudo a partir das comparações. E o Evangelho de João foi escrito por João para a comunidade dos gentios da Ásia Menor, em Éfeso, 95 depois de Cristo. Agora, veja bem, alguns autores falam que o primeiro evangelho foi Marcos, mas eu tenho, na minha visão, estudos que eu fiz, tem uma visão muito mais próxima da realidade, é que Mateus foi o primeiro evangelista. Mateus conviveu com Jesus. Mateus era cobrador de impostos, né? Ele era chamado de Levi. Mateus, o nome dele era Levi. Então, ele cobrava impostos, mas se uniu muito a Jesus. Então, ele escreveu o Evangelho baseado nas observações que ele fez, né? Depois veio o Evangelho de Marcos. Né? O Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos. Ele tinha conhecimento de Jesus, mas não tinha uma proximidade muito grande com ele. O que a literatura diz, os entendidos, que o Marcos ele escreveu o Evangelho através das conversas que ele tinha com Pedro, o discípulo Pedro, né? Ele conversava com Pedro, e Pedro lhe transmitiu muitos conhecimentos, e ele escreveu o Evangelho, Marcos. Né? Agora, o Evangelho de Lucas, diferente, foi escrito depois. Lucas não entrou em contato com Jesus. Lucas não conheceu Jesus. O que se tem é o seguinte: o Evangelho de Lucas foi escrito através das informações que ele teve de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso passou informações para Lucas, aí ele escreveu o seu Evangelho. Isso.
Isso aí. E o quarto, Evangelho de João, foi escrito por João. Ele viveu, com certeza, ele viveu até 100 anos. Ele escreveu esse evangelho 95 depois de Cristo, na Ásia Menor. Foi o último evangelho a ser escrito, né? E João morreu em idade avançadíssima, né? 100 anos, né? E foi um evangelho totalmente diferente de todos, né? E João conviveu com Jesus, e muito mais que os outros dois, Mateus e Marcos. João esteve ao pé da cruz. As escrituras estimam que ele devia ter entre 18, 20, 24 anos, entre 18 e 24 anos. Né? Ele esteve ao pé da cruz com Jesus. Não é isso? Tanto que ele esteve amparando Maria, não é isso? E Jesus, num determinado ponto, ele falou: mulher, eis o teu filho. Aí, para o João, ele falou: homem, eis a tua mãe. Não é isso? Então, ele deixou Maria aos cuidados de João. Então, João conheceu Jesus e foi realmente o autor de um evangelho extraordinário. Né? Aí, então, isso aí são informações importantíssimas. Né? Nós estamos falando aqui, o nosso tema é parábola de Jesus, mas nós tínhamos que fazer uma aproximação inicial, dando justamente essas dimensões, né? dos evangelistas, da natureza dos evangelhos, dos 3 evangelistas primeiro, depois de João, e as suas finalidades. E a finalidade das parábolas. Né? Aqui nós vamos chegando à parte no final da primeira parte dessa apresentação, parábola de Jesus. Sábado que vem nós vamos entrar na segunda parte. Aí na segunda parte nós vamos estudar justamente muitas coisas importantes a respeito dos evangelhos. Vamos estudar cerca de 10 parábolas. Eu selecionei 10 parábolas. Né? Se não der em 2 fases, a gente faz uma terceira fase. 10 parábolas de Jesus. Né? Mas é bom a gente dar esse conhecimento para a gente ter um entendimento da função das parábolas de Jesus no Evangelho. Muito bem. Então, eu passo aqui para o meu irmão Carlos, né? A palavra, e a palavra para os nossos irmãos aqui, que estão reunidos, para a gente responder, as pessoas que podem dar suas opiniões, e assim, vamos estabelecer um contato íntimo com os nossos queridos irmãos. Muito bom, professor. Através da parábola, né, que elas são enigmáticas, elas têm muita informação oculta, é que os ensinamentos de Jesus, acho que perpetuam até hoje, né, professor? Exato. A parábola tem é um instrumento extraordinário, que tem essa capacidade de manter, né? É muito difícil escrever o pensamento de Jesus, literalmente, porque as pessoas não vão entender. Nem os discípulos iriam escrever, né? nem os evangelistas. Então, o mestre Jesus escreveu a parábola, que é uma forma simbólica de entendimento, agora, uma forma simbólica. Mas nós temos que ler a parábola, entender a parábola no seu sentido espiritual, né? Entendendo a espiritualidade. Mas as parábolas são fantásticas, porque elas retratam o comportamento da divindade, o comportamento humano, essa relação que existe entre a divindade e o ser humano, de uma maneira bastante clara, específica, simples, mas que dá de uma profundidade extrema. Por isso a parábola tem um significado profundo dentro do cristianismo e dentro desse processo de ensinamento que Jesus trouxe para nós. Muito bom. Catira, você tem alguma colocação? Muito bem, hoje é um dia especial que a gente está começando aí uma nova etapa aqui, né? Hoje é o 201? Projeto de iniciação de número 201. Então já deixo o recado aí para aqueles que estão acompanhando, que não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo embaixo, na apresentação, seja agora ao vivo, seja se estiver assistindo gravado, né, depois, e compartilha, né, esse material, né, esse conteúdo. Olha quanta informação nós tivemos hoje, né? Então, hoje a gente tem aí, aqui só do projeto Iniciação, com o programa de hoje, 201
programas. Então, é muita informação, todas aí com uma abordagem exclusiva do professor Walter, e serve como base teórica, né, para pesquisa, para estudos, tanto aqueles que já estão aí na caminhada, né, da iniciação, mas principalmente para aqueles que estão começando agora. Então, ajuda bastante aí a se familiarizar com os temas, a compreender melhor os assuntos, né? Então, se inscreva aqui no canal, manda aí para um amigo, uma pessoa que gosta desse tema, né? Indica porque para aqueles que estão iniciando, ainda temos aí, dá tempo ainda, apesar de já estarmos em abril, né? Mas verifiquem aí nos departamentos da eubiose, quais que ainda têm possibilidade de iniciar ainda no peregrino este ano, e aqueles que estão distantes, né, de alguma unidade, de algum departamento, tem a opção, né, de fazer através do online, através do EAD. Então, para quem está em algum local do Brasil, aí distante, né, de alguma dessas localidades, ou qualquer outro local também, né, em algum outro país, em alguma outra localidade. Então, a gente deixa aí a informação, a dica, né, para que todos participem e compartilhem conosco essa possibilidade de estudo, né, e de informação bastante ampla aqui conosco. Eu queria aproveitar, já que o professor está falando aí sobre as parábolas, a questão de Jesus, e hoje é o Natal, né, professor? É Natal, ó, hoje é Páscoa. Natal foi quase outro dia. Hoje é sábado de aleluia, né? Sábado de aleluia. Sábado de aleluia. Não está aqui no nosso roteiro de estudo de hoje, mas se o senhor puder falar muito rapidamente, apenas para título de esclarecimento, né, dentro do que for possível, obviamente, né, a questão da malhação do Judas, né, que é uma coisa que não sei se dizer folclórica, mas, enfim, bastante praticada ainda nos dias de hoje, e acaba sendo uma espécie de mistura de diversão com ato bastante diversificado aí né, pelo país. Então, seria interessante inserir uma breve explicação sobre isso, né, e o simbolismo que tem por trás para um entendimento real, né, aqui do nosso estudo. Bom, eu devo dizer que eu sempre, desde criança, eu vi, lá eu sou de Santos, né? Eu verificava em vários lugares, no bairro que eu morava, em outros bairros, os adultos e a garotada se reuniam, colocavam um boneco pendurado no poste, depois, à tarde, eles se reuniam lá, botavam fogo no boneco e com um cabo de vassoura eles malhavam o Judas, etc. Eu quero dizer o seguinte, olha, essa malhação do Judas, eu acho que está terminando, eu não vejo mais muita referência a essa questão, né? A malhação do Judas faz parte de um mau entendimento do que aconteceu. As pessoas malham Judas e cometem dois erros fundamentais. Eles se dizem cristãos, mas não agem como cristãos. Primeiro, Judas não traiu Jesus. Primeiro ponto, ele nunca foi um traidor. Ele fez aquilo que a lei cósmica disse para ele fazer. Ele fez. E ele fez muito dificilmente. Foi muito difícil para Judas trair Jesus. Ele não queria trair Jesus. Ele fez por uma ação cósmica. E Jesus pediu para ele fazer. Tanto que no dia que estavam jantando, né, naquela ceia, Jesus disse assim, os discípulos perguntaram, quem trairia Jesus? Que Jesus disse que iria ser traído, né? Então ele disse assim, olha, a quem eu entregar um pedaço de pão molhado, claro que ele molhou o pão no vinho e entregou para Judas, né? E disse para Judas, está no Evangelho, hein? Está no Evangelho. Disse assim para Judas, vai e faz o que você tem que fazer imediatamente. Né? Aí Judas levantou e foi. Mas também no Evangelho está escrito o seguinte, isso é um assunto muito importante, hein? No Evangelho diz assim, no momento que Jesus entregou o pão molhado com vinho para Judas,
Satanás tomou conta de Judas e Judas saiu em direção do Sinédrio para entregar Jesus. Veja. Então, agora, vamos fazer agora o entendimento. Quem tomou conta de Jesus não foi Satanás, foi Lúcifer. Ele foi incorporado por Lúcifer, porque Lúcifer é a projeção do quinto senhor. Isso tudo já estava planejado, a lei cósmica já tinha planejado tudo. Judas tinha que fazer serviço, ele tinha. Então, só que ele não tinha força para fazer. Judas não tinha força para ir trair Jesus. Ele foi os dois maiores discípulos de Jesus foi Judas e Maria Madalena. Olha, os dois maiores discípulos de Jesus foram Judas e Maria Madalena. Judas não ia conseguir trair Jesus. Então, Lúcifer veio, está no Evangelho, chama de Satanás, incorporou-se em Judas, aí levou Judas até o Sinédrio. Judas entregou Jesus. Só que depois que Judas entregou o Jesus para o Sinédrio, né, os soldados vieram pegar Jesus e o levaram preso, né? Aí, quando Judas viu tudo aquilo, evidentemente, Lúcio já estava fora dele, ele se matou. Pegou uma corda, rolou na cabeça e se enforcou. Ele ficou desesperado daquilo que tinha feito, né? Porque ele não aguentou aquilo, né? E tanto que ele recebeu 30 moedas de ouro do Sinédrio em pagamento da sua traição, que diziam, né? Ele pegou essas 30 moedas e jogou fora, jogou no chão. Alguém recolheu essas moedas e ninguém quis ficar com essas moedas, ninguém. Era dinheiro aberto, hein? 30 moedas de ouro, não é isso? Ninguém quis ficar. Então, diz a lenda, diz o conhecimento, que esse dinheiro foi usado para comprar um terreno muito grande em Jerusalém e ali fez um cemitério. Os 30 moedas de Judas foi usado para comprar um cemitério, um campo santo. Eles chamavam de campo santo para enterrar as pessoas que morriam, né? Então, foi essa história de Judas, né? Então, veja bem, aqueles que malham Judas, eles cometem 2 erros, né? Primeiro, não entenderam que Judas não é um traidor. Primeira coisa, não entenderam que Jesus não é um traidor. E segundo, não se deve malhar ninguém. Eles esqueceram que Jesus disse para perdoar. Malhação de Judas, ele nega a questão do perdão. Olha só que importante. Malhar Judas é não seguir o ensinamento de Jesus. É malhar alguém com ódio, né? Não seguindo o pensamento de Jesus. Você vê? São 2 importantes fatos. Então, a malhação de Judas é uma coisa abominável. Eu não tenho ouvido mais que está ocorrendo isso. Eu acho que talvez a consciência das pessoas está se ampliando e vão se afastando dessas coisas todas, né? Jesus não traiu Jesus. Judas não traiu Jesus. Olha que coisa importante. Judas não foi traidor e Maria Madalena não foi prostituta. Foram os 2 melhores discípulos de Jesus. Foram crucificados com Jesus na vida humana, né? Um recebeu a alcunha de Judas e a outra de prostituta. Nunca foi prostituta. Maria Madalena é uma mulher rica. Ela pagava as viagens de Jesus com os discípulos. Ela é uma mulher rica, né? Então era uma mulher rica, né? Então, aliás, o nome dela é relacionado com a torre, né? Maria Madalena, quer dizer, Maria de Magdala. Magdala significa torre, né? Então, foram os 2 discípulos, maiores discípulos de Jesus, e foram condenados. Agora, a religião canonizou Santa Maria Madalena, né? Mas muita gente deve pensar assim, é a prostituta arrependida. Não. Muita gente deve falar isso, né? Ela foi canonizada porque é a prostituta arrependida. Não é isso, não é verdade. Não é verdade. Então, são 2 ensinamentos muito ruins, né, para a religião. Não nada contra as prostitutas, né? nem falar mal, né? Prostitutas são seres humanos, né? Devem ser respeitados também, né? Como seres humanos. Cada um tem o seu karma, cada um tem o seu caminho. Assim, como Jesus falou, né? Agora, Jesus, na hora da pseudo-morte, que ele não morreu na cruz, no Evangelho está dito, ele disse assim, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. É isso? E até hoje parece que a maioria da humanidade não sabe o que faz ainda. É isso? Então, aí é um esclarecimento que não está na religião, é na linha da iniciação, do conhecimento iniciado, que a gente tem essas ideias. E outra coisa também que eu queria
Eu já falei isso também, Jesus não morreu na cruz. Jesus foi tirado vivo da cruz. Nós vamos repetir esse fato numa outra palestra. Eu já falei isso uma vez, mas eu vou falar novamente. Jesus não morreu na cruz, ele foi retirado da cruz. Eu tenho uma palestra que fala sobre o Paulo de Tarso. Eu já estou pensando em encaixar isso futuramente. Paulo de Tarso e o trabalho dele, e analisando a questão da crucificação de Jesus. Jesus foi tirado vivo da cruz, tratado na casa de Arimateia, e inclusive foi tratado pelos mundos internos, e depois ele foi para a Índia. E morreu na Índia muito velho, muito idoso, e teve filhos. Ele teve filhos na Índia. Né? Isso a ciência iniciática dá todo esse conhecimento, diferente daquilo que a religião ensina. A religião está errada? Não, não está errada, ela está dentro do seu contexto. E a iniciação fica dentro do seu contexto. É isso. Cada um dentro dos seus limites, das suas capacidades de entendimento. Muito bom, professor. O Guazzaro, ele tem uma sequência de 2 comentários, professor. Sim. Alguma coisa. Só existe o agora, a melhor denominação de Deus, e ele continua, crianças não julgam? Como crianças não julgam, como? Não, só existe o eterno, é o eterno agora, né? O eterno é o agora, né? O próprio Siddhartha Gautama Buda, ele diz que o tempo, de certa forma, o tempo não existe, é o aqui e agora, né? O tempo é uma ilusão. O tempo é ilusão. O tempo é ilusão. A conotação dessa passagem de tempo tem uma outra ponderação e consideração, que é a evolução espiritual do indivíduo. A evolução espiritual do indivíduo. O indivíduo evolui na nossa maneira temporal, fazendo a sua evolução espiritual. Isso. Mas é tudo, o tempo, não existe tempo, é o aqui e agora. Né? É muito difícil de entender isso, né? É muito difícil. Aliás, a ciência já está se está encarando isso, né? A física quântica já está entrando nisso, né? O tempo é zero. A física quântica já está entrando nisso. Né? Então, eu já li cientistas quânticos falando que a física quântica é um absurdo, é uma coisa difícil, é uma coisa absurda de ser tratada e entendida. Por quê? Está numa fase de transição. A ciência está transitando para um caminho mais amplo do entendimento cósmico. Né? Muito bom, professor. Marcos Dias pergunta o seguinte: podemos afirmar que Jung, em comparação ao Comte, teve maior avanço ao perceber que na mitologia a base para a sua teoria dos arquétipos? Sim, Jung foi um ser maravilhoso, um mestre. Jung foi um mestre. Né? Ele veio com uma missão, essa missão arquetipal de trazer esses arquétipos para a face da Terra. Ele foi um veículo. Esse é um veículo avatárico. Esse foi um veículo avatárico mesmo, né? Por trazer esse conhecimento todo do cosmos, né? Fez um trabalho maravilhoso, né? Só que ele, evidentemente, foi deixado de lado, né? Porque o pensamento dele não aderiu à psicologia, né? A psicologia junguiana não aderiu à psicologia. Talvez agora esteja melhor, a psicologia esteja entendendo melhor Jung, né? Mas por quê? Porque Jung incluía no seu estudo, ele era um médico, né? Ele era médico, né? Ele incluía nos seus estudos os tratados da Índia, da China antiga, da Índia, né? Do Egito e assim por diante. Né? Então isso aí ele não se adequava àquela ciência que nós dissemos, né, materialista, né? Deixado ele é fundador da ciência moderna, né? Então, o Jung foi muito rejeitado. Talvez seja até rejeitado até hoje por aqueles que fazem as suas terapias junguianas, né? Mas a coisa vai melhorando, a coisa vai progredindo e a ciência vai se entrosando, entendendo melhor as coisas com o tempo, né? Muito bom, professor. Ele continua, ele fala o seguinte, professor: o Evangelho de João é considerado mais esotérico, isto em virtude de João ter sido mais evoluído interiormente. Bom, o que nós deduzimos, a primeira dedução, eu não quero, realmente não compete a mim fazer esse julgamento de que João era mais evoluído. Eu realmente não tenho, em nenhum ponto de estudo é dito que João era mais evoluído. Né? Eu não posso dizer isso, porque seria uma temeridade
afirmar uma coisa que eu desconheço, né? Mas as funções foram diferentes, né? Marcos, Lucas e Mateus tiveram a função de trazer o Jesus mais perto da terra, né? Contando os milagres, contando os evangelhos, etc., né? Citando os evangelhos. E João teve uma função diferente dos outros seus três evangelistas, de trazer uma visão cósmica da coisa, né? Tanto que João leu Apocalipse, é muito difícil de ser lido, né? Cada um dá uma interpretação. Não existe uma interpretação única do Apocalipse, tem vários entendimentos. A ciência iniciática dá informações específicas sobre o Apocalipse, etc., mas é muito difícil esse entendimento, né? Então, inclusive, João, além disso, João teve visões, né? Ele tinha visões, além disso, os outros não tinham visões. O João tinha visões, ele via nos arquétipos, ele tinha visões a respeito de Jesus, e assim por diante, né? Então, ele foi um ser, não vou dizer que ele foi um ser mais evoluído, mas ele teve uma função diferente dos outros três, né? Era necessário ele fazer da maneira como ele fez, né? Muito bom, professor. O Baselli, ele fala que conheço a tradução das parábolas do arado e do pássaro que tecem e fiam. Eu não sei se na próxima encontro o senhor vai falar sobre essas Nós parábolas. vamos falar sobre isso aí. Nós vamos falar sobre os pássaros, né? Eles dizem, o que Jesus fala na parábola, né? Que os pássaros não tecem nem. Ele fala dos pássaros e das flores, né? Que os pássaros não cultivam nada para comer e nenhum deles morreu de fome, né? Ele diz assim, os pássaros não cultivam nada, mas nenhum deles morreu de fome até hoje, né? Ele diz assim, as flores também não tecem, mas então ele diz assim, nem Salomão se vestiu como com a grandeza de uma flor, né? Então ele disse assim, então Jesus dizia que é por isso que Deus nos trata de maneira bastante magnânima, né? Não nos falta nada. Então, devemos confiar em Deus porque recebemos dele tudo, né? Muito bom, professor. A Ana Cristina de Araújo, ela coloca o seguinte: Jesus mostrou seu lado amoroso e também rigoroso quando expulsou os vendilhões do templo. Jesus foi veículo de dois processos avatáricos. Dois processos. Lúcifer Jefferson. Lúcifer é a projeção do quinto senhor. Lúcifer é a projeção do quinto senhor. E Jefferson é a projeção do sexto senhor. Essas projeções se manifestavam através de Jesus como veículo, né? Então, quando Jesus pegou um açoite, expulsou os vendilhões do templo, realmente Lúcifer estava comandando aquela ação, né? Mas essa expulsão que Jesus fez dos vendilhões do templo não foi com ódio, foi com rigor. Vamos dizer assim? Ele não pegou o açoite, expulsou os vendilhões com ódio. Jesus não tinha ódio. Ele expulsou com rigor. E justamente justamente Lúcifer é ao lado do rigor. E Jefferson é ao lado do amor. Isso é importante, né? Judas é ao lado do rigor, e Jefferson é ao lado do amor. Tanto que, depois que Jesus foi para o Oriente, Jefferson continuou ensinando. 40 dias. Mais uma vez, 40 dias nós falamos. Durante 40 dias, depois que Jesus foi tirado da cruz e levado para o Oriente, ele foi para o Oriente com Maria, Jefferson ficou entre os discípulos, na verdade, e ensinou durante 40 dias. Jefferson, que é a projeção do sexto senhor. E o veículo de Jefferson era outro. Era um veículo dos essênios. Os Jesus muitos eram parecidos. Existia o Jesus de Jerusalém e o Jesus dos essênios. Era uma escola de iniciação essênia, né? Então Jefferson se manifestou através do corpo de um Jesus essênico. Ficou 40 dias entre ele ensinando, né? Então, isso é muito importante, né? Tanto que ficou na cabeça das pessoas essa ideia da ressurreição, né? Mas Jesus não ressuscitou. Não houve a ressurreição. Ele recuperou-se e foi para o Oriente, né? A ressurreição foi uma maneira
que Maria Madalena que introduziu na cabeça das pessoas o processo da ressurreição. Ela que gerou isso. Ela não gerou, não foi ela que gerou, foi o cosmos, a lei cósmica que fez com que Maria Madalena jogasse na cabeça das pessoas a questão da ressurreição. Não é verdade? Então, isso aí foi um fato que aconteceu com Maria Madalena, diante dos seus conterrâneos. Tanto que Maria Madalena não contou nem para os discípulos que Jesus tinha sobrevivido. Os discípulos não ficaram sabendo que Jesus tinha sobrevivido. Olha que coisa, como é a ciência iniciática, né? Quem foi que soube que Jesus ficou vivo? Pôncio Pilatos, Arimateia, Maria Madalena, a mãe de Jesus, pouquíssimo, uma meia dúzia de pessoas souberam que Jesus se recuperou das suas feridas e foi para o Oriente. O resto, ninguém ficou sabendo disso. Foi escondido. A lei cósmica determinou que assim fosse feito. Muito bem, professor. O Guazelli coloca, Judas seria o mais fiel a Jesus? Quem? Judas seria... Judas foi o discípulo mais fiel de Jesus. É incrível falar isso, né? Judas e Maria Madalena. Olha, Judas fez a traição de Jesus porque ele tinha que fazer isso. Uma missão cósmica, não tinha jeito. E Pedro traiu Jesus 3 vezes. É isso? Quando Jesus falou assim, eu vou ser crucificado. É isso? Aí, então, Pedro falou, não, mestre, não, nós não vamos deixar, nós vamos impedir isso. Pedro falou isso. Aí, Jesus falou assim, está no Evangelho, Jesus falou assim, afasta, sai para lá, Satanás, afasta-se, Satanás. É isso? Ele falou, dizendo que Pedro estava incorporado numa ideia maligna, né? Então, naquele momento, Jesus, magnânimo, falou para Pedro, Pedro, quando chegar a hora do meu sacrifício, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Está no Evangelho. E aconteceu. Os discípulos, o que fizeram? Fugiram todos, se esconderam debaixo da cama. Foram para baixo da cama e ficaram tremendo de medo. Se esconder, isso, olha, é uma maneira pictórica de falar, mas é verdade. Se esconderam debaixo da cama e ficaram tremendo de medo. Tanto que, quando o Pedro estava lá circulando na área onde Jesus foi preso, né? Um lá chegou para ele e falou assim, você estava junto lá com o mestre, né? Ele falou, não estava, não. Chegou um segundo, eu vi você lá, não sei onde, não vi, não. No terceiro chegou, também falou a mesma coisa, ele nunca vi esse homem, eu nunca vi esse homem. Quando ele negou 3 vezes, o galo cantou. Aí ele caiu na dele. Puxa, viu o mestre, né? Então, deixa eu ver, ele chegou a trair Jesus, ele negou Jesus, né? E até o último instante, olha, Pedro foi pregar em Roma e começou a ser perseguido. Aí Pedro, perseguido, fugiu de Roma, pegou uma estrada e ia embora. Está no Evangelho isso. Aí, quando ele estava andando na estrada, ele viu um homem caminhando em direção de Roma. Quando ele chegou perto, era o mestre Jesus. O Pedro olhou e falou, mestre, o que o senhor está fazendo? Raul, o que o senhor está fazendo aqui? Aí Jesus falou assim para o Pedro, eu vou indo para Roma porque eu vou para ser crucificado novamente. Ele falou, o mestre falou, a projeção do mestre, eu estou indo para Roma para ser crucificado novamente. Aí Pedro inverteu, voltou para Roma. E aconteceu o que tinha que acontecer, né? Pedro foi preso e crucificado. Só que Pedro pediu para ser crucificado com a cabeça para baixo. Ele não quis ser crucificado com a cabeça para cima. Então ele foi pregar na cruz, inverso, porque o sofrimento era maior. Então Pedro terminou sua vida não negando Jesus. Ele se recuperou dessa... É uma coisa difícil de ser entendido e uma situação muito difícil de ser vivida. Na verdade, vamos considerar uma situação muito difícil de ser entendida e uma situação muito difícil de ser vivida, o que Pedro passou, né? Mas o cosmos, Deus sabe o que faz. Muito bom, professor. O Guazelli coloca, o agora é o fim do binário, sim e não, restará apenas o é. Exatamente. Nós estamos passando... Veja bem, olha, o professor Henrique José de Souza nos falou isso. Uma das suas últimas
palavras que ele fez antes de ir para os mundos internos. Né? Ele falou assim, olha, eu gostaria que as pessoas, os discípulos e as pessoas, entendessem a polaridade, porque quem entende a polaridade entende tudo. Nós vivemos no mundo polar, é o nosso mundo, a polaridade. Então, nós temos passado, presente e futuro. Mas esse passado, presente e futuro não existe, isso faz parte da nossa imaginação, da nossa estrutura mental. A nossa estrutura mental não consegue viver sem ver o passado, sem ver o presente, sem ver o futuro. Mas, na medida que o indivíduo evolui, torna-se um adepto e vai para as instâncias superiores, né? No campo das hierarquias, lá no mundo das hierarquias superiores, o tempo deixa de existir. Ele passa a ver as coisas de maneira diferente. De tal maneira que o tempo se fecha e a polaridade se equilibra, ele vê tudo como aqui e agora. É muito difícil para a gente entender isso, claro, evidente, né? Quem não entende a polaridade não vai entender isso. Então, esse é um trabalho muito específico daquele que está no caminho da iniciação, realizar para entender a polaridade. Muito bom. O Marcos Dias coloca, professor Walter, poderia nos falar sobre a Estrela de Belém? A Estrela de Belém, exatamente. O que se tem aqui no conhecimento iniciático é que, na verdade, a Estrela de Belém é uma conjunção de Júpiter e Saturno. Uma conjunção de... Aliás, o Catira pode até falar com mais propriedade, porque ele é astrólogo, né? Uma conjunção de Júpiter com Saturno. E, de maneira alegórica, fala-se Estrela de Belém. Mas os três magos eram astrólogos. Eles, cada um num país diferente, longínquo, né? Tinha um magro de pele negra, um magro de pele branca e um magro de pele amarela. Vieram de regiões distantes, lendo nos astros, que ali naquele momento um mestre, um ser vindo da divindade estaria renascendo ali. E eles vieram e se encontraram em Roma, em Jerusalém. Eles não se conheciam, se encontraram. Não se conheciam na vida atual. Claro, já deviam se conhecer nas vidas hiperfísicas, né? Mas na vida atual eles se reencontraram lá. Quando se fala que eles seguiram a Estrela de Belém, significa seguiram as indicações astrológicas. Vamos dizer bem isso? Quando diz assim, a mitologia diz o seguinte, seguiram a Estrela de Belém. Significa, seguiram a leitura astrológica. Eles viram pela astrologia que o mestre estava nascendo naquela hora. Eles vieram, né? E justamente representando as três raças, né? A raça negra, a raça branca e a raça amarela. As três raças que compõem justamente o processo evolutivo da humanidade, né? Lemúria, Atlante e raça ariana, né? Então, veja bem, o simbolismo se trata, existe uma forma simbólica, mas uma forma real existente, né? Dos três magos, né? Então, é uma coisa importantíssima a Estrela do Belém, mas entendida pelo lado esotérico, tem uma profundidade muito maior, né? E para aqueles mais céticos, né, professor, só acrescentando aí na informação, essa conjunção, ela existiu. Existem estudos astronômicos que comprovam que naquela época, claro que tem uma questão aí da data, por conta do calendário, que era diferente, né? Mas tem estudo astronômico feito que comprova que essa conjunção, naquela época, de fato existiu. Então, Júpiter e Saturno, foi? Júpiter e Saturno, exato. Júpiter, uma conjunção, eles ficaram bem perto de Júpiter, na mesma perspectiva. Não juntos, na mesma perspectiva. E isso originou um quadro astrológico adequado para o nascimento de Jesus. Né? E os reis magos leram nos céus aquilo e vieram para Jerusalém. Muito bom, professor. Eu vou passar uns recados, depois a gente volta. Eu quero falar sobre o Centro de Terapia Holística. É o Espaço Shakti Nova Era, que tem a sua matriz lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver visitando São Lourenço, aí está o endereço, faça uma visita, é para a Celina Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tem um telefone, pode ser via WhatsApp, prefixo de São Lourenço é 35, número é 99756-6874.
e o endereço no Instagram, @Shakti-Nova-Era. Lembrando que tem filial no Departamento de Eubiose de Brasília, também no Departamento de Eubiose de Juiz de Fora, e 2 endereços em São Paulo, no Departamento de Eubiose de Santana e também de Sumaré. Sempre ressaltando aqui o projeto de iniciação com o professor Walter Teixeira de Andrade, todo sábado, às 20h40, aqui no canal Conexão 3005, com seus colunas, Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Eu também queria falar sobre o peregrino, né? O departamento da eubiose do Sumaré está com as suas inscrições abertas, tá? Começou em 5 de março, né? A série Peregrino presencial. E para mais informações, aí está o telefone, o prefixo de São Paulo é 11 991 12 1707. Fica no Sumaré, mas fica perto da estação do metrô Vila Madalena. E eu queria falar também sobre a série Peregrino do Departamento da Eubiose de Santana, que também começou em março, mas vocês podem continuar fazendo contato, né? As matrículas estão abertas. E o Departamento de Santana fica na Conselheiro Saravia 538, próximo ao metrô Santana. Para mais informações, o telefone está aí, prefixo de São Paulo 11, o número é 99653-9000. E eu queria também falar sobre a palestra. Hoje à tarde, aqui no canal Conexão 3005, a gente teve uma palestra na Sociedade Brasileira de Eubiose, Departamento de Santana, na Rua Conselheiro Saravia 538. E esse programa está gravado. Então, vocês que tiverem interesse, né, pelo tema da matéria é o espírito, uma trajetória viável. O palestrante é o Ricardo Ferreira, né, Ricardo Fera. Ele é escritor, psicanalista e é membro efetivo do Departamento da Eubiose de São Lourenço. Então, está gravado. Foi muito interessante, eu participei da produtividade, riqueza, do autodesenvolvimento, saúde, chega-se à espiritualidade, à alegria interior. Esse programa está gravado, vocês podem estar assistindo no YouTube, no canal Conexão 3005. Bom, professor, deixa eu ver se tem uma pergunta. Tem a Moca também, né? Isso, Moca. Também tem o departamento da Moca. A Moca, não tem imagem dela? Não, não tenho aqui, professor, mas o departamento da Moca, gente, é só vocês entrarem no site. Eu mandei para você a imagem. Ah, é? Deixa eu ver se... Não está aqui, mandei não. Está aí, mandei, está aí. Está aqui, está aqui. É isso aí mesmo, tá certo. Eu mandei para você. Ah, tá. Deixa eu falar sobre também a série Peregrino, que vai ter início agora, dia 6 de abril de 2023. Segunda-feira agora. Então, é uma turma nova, presencial, série Peregrino, no departamento da Eubiose de São Paulo, bairro Moca. Então, a série Peregrino ela aborda vários assuntos, como cosmogênese, origem do universo, antropogênese, origem do ser humano, e a nossa constituição oculta, dentre inúmeros outros temas que podem fornecer a chave para o autoconhecimento e despertar a consciência cósmica. Viu, Carlos? Oi. Contato aqui nesse telefone, 2021 7290, né? Isso. Para mais informações, o prefixo de São Paulo é 11 e o número do telefone é 2021 7290. Então, é sempre à tarde, de segunda a quinta, das 14 às 20 horas. Isso. E o endereço está aí, Rua Cor de Pratos, 988, Moca. Perfeito. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver. Eu só quero falar uma coisa. Olha, a semana que vem nós vamos fazer a parte 2. E nós, numa das parábolas, já adiantando, nós vamos falar a ligação da parábola com a matemática. Viu? A matemática cósmica, os matemáticos, uma série de desenvolvimento matemático, que até hoje se usa. Viu? Até hoje esse procedimento matemático é usado em vários ramos da ciência, né? E tem uma ligação profunda com uma das parábolas de Jesus. É claro que tem ligação com outras parábolas também, mas especificamente é muito clara essa ligação dessa parte matemática com uma das parábolas de Jesus.
Muito bom. O Marcos Dias, ele pergunta, o termo Pitágoras é um nome próprio ou um título iniciativo? Olha, o Marcos, eu preciso investigar isso. Eu confesso que eu não sei. Eu vou investigar. Pitágoras, eu vou anotar aqui. Pitágoras, eu vou pesquisar. Normalmente, viu? Eu devo dizer o seguinte: normalmente, esses nomes que aparecem como o indivíduo, ele vem, é um nome que não é o do próprio ser, né? É um nome que inventam, que designa o ser devido à sua função, né? Então, eu vou ver o termo Pitágoras, o que significa, como é que ele teve esse nome. Na próxima reunião eu informo isso. Eu preciso pesquisar. Muito bom, professor. O Guazelli, só lembrando, ele colocou março, mas na verdade 26 de abril vai ter a conjunção Júpiter e Saturno, né? 26 de Não? março. Já teve, né? Vai ter, né? Já teve, Catira? Não, já faz tempo. Essa Já faz 26 aí tempo? não é 26 que eu saiba vai ter Urano com Vênus. Isso. Eu só quero dizer, olha, mais uma informação, né? O nosso mestre, nas suas revelações, ele se intitula JHS, perfeito? Então, veja bem, olha, J, Júpiter, H, Hélios, que é o Sol, e S, Saturno. Então, no próprio nome do mestre, tem essa definição, JHS. É claro, é uma consciência superior, né, além do segundo trono, denominado JHS, que se projeta através do mestre, né, e o mestre assina JHS. Tanto que nas revelações do mestre, toda a revelação ele põe JHS. Quando ele escrevia no Madharana, ele punha Henrique José de Souza. Mas a diferença, olha a diferença. Então, o processo avatárico, no caso. Muito bom, professor. Fechamos com chave de ouro, estouramos um pouquinho o horário. Eu quero sempre agradecer ao professor Walter por trazer todo esse conhecimento para a gente. E lembrando a todos que tudo está gravado, quem não puder assistir agora, nesse horário, durante a semana, vocês podem ir assistindo. Tanto a palestra que teve à tarde, às 17 assistir e divulgar também, viu? Pode divulgar também, viu? Isso, assistir e divulgar. Então, quem assiste pode também compartilhar, viu? Faz um grande trabalho que todo mundo pode fazer. Compartilhar esses vídeos com outras pessoas, em outros canais, é muito importante. Muito bem lembrado, compartilhar com os amigos. Nós agradecemos muito isso para vocês, compartilhar esses vídeos e outros, não só esses de sábado, mas também os outros de terça-feira, né? Essas palestras de sábado, né? Então, compartilhar tudo. Quanto mais a gente compartilhar, melhor. Isso. E desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo de Páscoa. Para quem gosta de chocolate é muito bom, mas não abusa. E até o nosso próximo encontro. Chocolate não emagrece, não. Mas é bom. É bom. É bom. O chocolate, ele acalma, né? Para mim, o chocolate é minha calma. Isso, ele acalma. Uma sensação de calma. Ativa o hormônio da felicidade. É verdade, é felicidade. Pessoal, boa noite. É com você, Gilberto. É isso aí, pessoal. Um bom restinho de sábado para todo mundo. Descansem. Um ótimo domingo. Semana que vem, estamos aqui de volta. Boa noite, professor. Boa noite. Só lembrando, né? Chocolate, mas sem abusar. Não pode abusar também. Não vai comer toneladas de chocolate, não é bom. Muito bem. A todos, meu irmão Gilberto Catira, muito obrigado. Um abração. Meu irmão Carlos Nascimento, um abração. Um abraço para todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma felicidade, uma honra muito grande ter todos aqui presentes. E luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus. E até sábado que vem.